Em outubro de 2017, algo muito estranho aconteceu. O astrônomo Robert Warwick estava analisando dados de telescópios quando notou um ponto diferente. À primeira vista, parecia apenas mais um objeto perdido no espaço. Mas quanto mais ele observava, mais claro ficava. Aquilo não era nada comum. Era um corpo estranho atravessando o sistema solar, e o detalhe mais impressionante, ele não estava preso pela gravidade do Sol. Ou seja, não era daqui, esse objeto estava vindo diretamente do espaço interestelar. Os cálculos iniciais mostraram que ele tinha o tamanho aproximado de um campo de futebol. Mas o verdadeiro choque veio quando analisaram sua forma. Não parecia com nenhum asteroide conhecido, e também não se comportava como um cometa. Nenhum rastro de gás, nenhuma poeira, absolutamente nada. E aí veio o mistério maior. Quando ele passou perigosamente perto do Sol, mais até do que a órbita de Mercúrio, algo inesperado aconteceu. O objeto acelerou de repente e atingiu uma velocidade absurda, quase 200 mil milhas por hora. Era como se uma força invisível tivesse empurrado aquele visitante para fora do sistema solar. Os cientistas o batizaram de Oumuamua, que em havaiano significa batedor, ou mensageiro que vem de longe. Mas até hoje, ninguém sabe exatamente o que ele era. Já está a bilhões de quilômetros de distância, deixando nosso sistema solar para sempre. E a verdade é que, talvez nunca mais tenhamos outra chance de estudá-lo. O que intriga a todos seria apenas uma rocha com um comportamento incomum? Ou, quem sabe, poderia ser algo muito além da nossa compreensão, um objeto artificial talvez, enviado por alguma civilização inteligente para explorar o cosmos. Logo após a descoberta de Oumuamua, um verdadeiro choque tomou conta da comunidade científica. Esse objeto simplesmente não se encaixava em nenhuma categoria conhecida. Não era um asteroide comum, e muito menos um cometa. Era algo diferente, algo que desafiava tudo o que já sabíamos sobre o espaço. Astrônomos do mundo inteiro largaram suas próprias pesquisas para tentar captar cada mínimo detalhe, antes que ele desaparecesse de vez, sendo engolido pela escuridão do espaço interestelar. As primeiras estimativas diziam que ele tinha cerca de 400 metros de comprimento e apenas algumas dezenas de metros de largura, lembrando um enorme charuto vagando pelo espaço. Mas depois, com novos cálculos, surgiu uma nova hipótese. Talvez não fosse alongado, e sim achatado, como uma imensa panqueca cósmica. Ainda assim, qualquer que fosse sua forma, ela continuava extremamente atípica. Pouquíssimos corpos celestes conhecidos apresentam proporções assim, e mesmo os raros exemplos encontrados nunca chegaram perto de ser tão enigmáticos quanto esse. E o mistério só aumentava quando se analisava sua velocidade. Oumuamua viajava a incríveis 26 km por segundo, mais rápido que a Voyager 1, uma das naves mais rápidas já lançadas pela humanidade. Só para você ter uma ideia, nessa velocidade seria possível cruzar a distância entre Nova York e São Francisco em menos de 3 minutos. Mas havia algo ainda mais intrigante. Aquela velocidade mostrava claramente que ele não estava preso pela gravidade do Sol. Era, sem dúvida, um visitante interestelar. A grande questão era de onde ele veio e o que exatamente era. Astrônomos esperavam que, ao se aproximar do Sol, ele exibisse uma cauda brilhante de gás e poeira, como qualquer cometa faria. Mas nada disso aconteceu. Nenhum traço, nenhum rastro, nenhum sinal. E para piorar ainda mais o enigma, quando passou perto do Sol, o objeto simplesmente acelerou, sem qualquer explicação convincente. Essa aceleração levantou uma questão que mudou tudo. Será que estávamos diante de um simples pedaço de rocha? Ou de algo muito mais complexo? Foi então que surgiu uma proposta ousada, o projeto Lyra. A ideia era enviar uma sonda para interceptar Oumuamua e, quem sabe, finalmente descobrir com o que estávamos lidando. Mas será que esse enigmático visitante nos daria tempo suficiente para alcançá-lo? Ou seu segredo se perderia para sempre no infinito do espaço? Normalmente, quando um cometa se aproxima do Sol, o calor faz o gelo e os gases congelados em sua superfície evaporarem. Esse processo cria uma cauda brilhante de poeira e gás, que se estende pelo espaço refletindo a luz solar. Um bom exemplo disso é o cometa Hale-Bopp, cuja cauda gigantesca pôde ser vista da Terra a olho nu em 1997. Mas, com Oumuamua, nada disso aconteceu. Ele passou perto do Sol sem liberar poeira, sem soltar gás, sem deixar rastro algum. Nenhum indício de cauda, absolutamente nada.
Era como se estivesse quebrando todas as regras conhecidas da astronomia. E foi aí que o mistério ficou ainda mais profundo. Sua forma estranha, sua trajetória incomum e, principalmente, a velocidade absurda com que ele se movia. Tudo apontava para uma única conclusão. Estávamos diante de algo completamente único, algo que a humanidade nunca havia visto antes. A tensão só aumentava dentro da comunidade científica. A grande pergunta era inevitável. Será que Oumuamua era apenas um corpo cósmico exótico ou a primeira evidência de tecnologia extraterrestre? Mas a parte mais surpreendente ainda estava por vir. Descobriu-se que pouco antes de ser detectado, cerca de 40 dias antes, Oumuamua passou perigosamente perto do Sol, a apenas 23 milhões de quilômetros da sua superfície. E foi depois dessa aproximação que ele simplesmente acelerou. De repente, o objeto ganhou velocidade de uma forma completamente inesperada. Em seu pico, atingiu 54 km por segundo, cerca de 3,5 vezes mais rápido do que viajava antes de passar pelo Sol. Para você ter uma ideia, isso é 5 vezes mais rápido que a Voyager 1, 11 vezes mais rápido que o foguete Starship e 250 vezes a velocidade do som. Normalmente, esse tipo de aceleração é observado em cometas, quando os jatos de gás e poeira de suas caudas funcionam como uma espécie de propulsão natural. Mas, como já vimos, Oumuamua não tinha cauda, nenhum sinal de atividade, e mesmo assim, algo o acelerou. Mas o que? Foi então que surgiu a hipótese mais ousada de todas. E se não estivéssemos olhando para um simples pedaço de gelo ou rocha interestelar? E se, na verdade, há alguns anos, o que passou perto da Terra não foi um corpo natural, mas sim uma nave espacial? Essa teoria ganhou força em 2021, quando o renomado astrônomo Avi Loeb, então chefe do Departamento de Astronomia de Harvard, publicou um estudo junto com seu colega Shmuel Bialy. Eles sugeriram que Oumuamua poderia ser, na verdade, uma tecnologia criada por outra civilização inteligente. No fim das contas, Oumuamua continua sendo um dos maiores mistérios do nosso tempo. Um visitante interestelar que passou pelo nosso sistema solar sem aviso, deixou cientistas perplexos e foi embora sem dar nenhuma resposta clara. Ele não se comportou como um cometa, não parecia um asteroide, não deixou rastro de poeira, não seguiu as regras da física que conhecemos. E mesmo assim, acelerou de uma forma que ainda não conseguimos explicar. Alguns acreditam que ele foi apenas uma rocha cósmica com características incomuns. Outros, como Avi Loeb e uma parte da comunidade científica, defendem a ideia ousada de que talvez tenhamos presenciado a primeira evidência de uma tecnologia extraterrestre. Uma sonda, uma vela solar enviada por outra civilização, ou apenas um mensageiro natural vindo de lugares do universo que jamais poderemos alcançar. A verdade é que até hoje não temos uma resposta definitiva, e isso, de certa forma, torna o mistério ainda mais fascinante. Talvez nunca mais vejamos Oumuamua. Ele já está a bilhões de quilômetros, seguindo sua jornada para fora do nosso sistema solar. Mas sua passagem nos deixou uma pergunta que ecoa até agora. Estamos sozinhos no universo? E se esse objeto realmente foi uma nave, quem a enviou? Com qual propósito? Seria apenas uma sonda exploratória, assim como as que nós mesmos enviamos ao espaço? Ou seria algo muito maior, uma mensagem, um sinal de que não estamos sozinhos? O que sabemos é que sua visita abriu uma nova era na astronomia. Hoje, telescópios mais avançados estão sendo preparados para identificar novos visitantes interestelares. E se tivermos sorte, talvez um dia consigamos interceptar outro corpo misterioso como esse. E finalmente descobrir a verdade. Mas até lá, só nos resta imaginar. O universo continua nos lembrando o quanto ainda sabemos pouco sobre ele, e como cada descoberta pode virar tudo o que acreditávamos, de cabeça para baixo. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer e nos motiva a trazer cada vez mais conteúdos como esse. Também se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, compartilhe com aquele seu amigo que adora mistérios do espaço. Quem sabe no próximo vídeo a gente não descubra mais pistas sobre a vida extraterrestre e os segredos que o universo ainda guarda.